Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Compact Cash, o seu podcast compacto sobre investimentos que descomplica o mundo financeiro. Como vocês já sabem, meu nome é Fernando Franklin e no episódio de hoje vamos falar sobre o funcionamento da máquina econômica. Há um tempo atrás, recomendei um vídeo do Ray Dalio que todo mundo deveria conhecer, que se chama How the Economic Machine Works, ou em português, Como Funciona a Economia. É um vídeo ótimo e, claro, porém, hoje vou trazer alguns pontos de destaque desse vídeo e complementar com um pouco da nossa visão sobre o assunto. Muita gente não sabe, ou finge não saber, mas a economia funciona como uma máquina simples, e não como um modelo social construído. Ou seja, não dá para manipular a economia e ter resultados como juros baixos, inflação baixa e desemprego baixo, simplesmente dizendo que vai ser assim. E quer saber? Não entender ou concordar com a forma que a economia funciona gerou e vai gerar muito sofrimento econômico desnecessário. Eu sei que a economia pode parecer complexa, mas a verdade é que ela funciona de maneira simples e mecânica. Ela é composta por algumas partes simples e muitas transações simples que se repetem infinitamente. Mas que transações simples são essas? Uma economia é a soma das transações que a compõem. E uma transação é um evento muito simples, onde um comprador troca dinheiro ou crédito com um vendedor por bens, serviços ou até mesmo ativos financeiros. Então, se você consegue entender as transações, você poderá entender todo o processo do funcionamento da economia. É importante a gente lembrar que o crédito funciona como dinheiro. Portanto, somando o dinheiro gasto e o crédito usado, você obtém o gasto total, que impulsiona a economia. Dividindo o valor gasto pela quantidade vendida, você obtém o preço. É assim que uma transação funciona. Inclusive, é legal a gente lembrar que a criação do dinheiro é nada mais, nada menos do que uma carta de crédito que foi evoluindo. Antes, esse crédito certificava que você tinha o ouro guardado por alguém, que as pessoas confiavam que poderiam ir lá e trocar pelo ouro a hora que quisessem. Mas a gente vai falar sobre isso em um outro dia. Quando falamos da economia de um país, estamos falando de todas as transações em todos os seus mercados. Isso inclui pessoas, empresas, bancos e governos, envolvidos em transações trocando dinheiro e crédito por bens, serviços e ativos financeiros. Isso aí no país, né, por exemplo, aqui no Brasil, e no mundo, como a gente está atual, no mundo globalizado, e se envolve também outros países, ou melhor dizendo, o mundo inteiro. Por isso, os juros nos Estados Unidos impactam tanto o Brasil. Afinal, existem compradores nos Estados Unidos que vão ter menos acesso a crédito se os juros lá subir para comprar aqui no Brasil. O maior comprador e vendedor é o governo de cada país. O governo arrecada impostos e gasta dinheiro. Além disso, temos o Banco Central, que faz parte do governo, ainda que ele seja independente como é o nosso hoje em dia, que é diferente dos outros compradores e vendedores, porque controla a quantidade de dinheiro e crédito na economia. Em um outro momento, a gente pode conversar sobre como o governo controla a quantidade de dinheiro e crédito na economia. Mas só lembrando que o crédito é por meio da influência das taxas de juros. Sim, o Banco Central não controla as taxas de juros, apenas influencia. Mas hoje vamos nos ater a uma parte mais simples. Voltamos ao crédito, que desempenha um papel crucial na economia, pois permite que as pessoas e empresas gastem mais do que produzem, impulsionando assim o crescimento econômico. Essas transações de compra e venda criam três forças principais que movem a economia: crescimento da produtividade, ciclo de dívida de curto prazo, ciclo de dívida de longo prazo. Podemos resumir eles assim. Crescimento da produtividade é quando, com o tempo, as pessoas acumulam conhecimento e passam a produzir mais em menos tempo. Ciclo de dívida de curto prazo. Em um curto período de tempo,
o nível de gastos é influenciado pela disponibilidade de crédito. Quando as taxas de juros são baixas, o endividamento aumenta, impulsionando o crescimento econômico. Quando as taxas de juros sobem, o endividamento diminui, levando a uma desaceleração econômica. E o ciclo de dívida de longo prazo, que ao longo de décadas, a dívida de uma economia pode crescer mais rapidamente do que a renda. Eventualmente, isso cria uma carga insustentável de dívida, levando a um período de desalavancagem, onde as pessoas, empresas e governos tentam reduzir suas dívidas. Importante lembrar que isso pode ser doloroso e resultar em uma recessão. Voltamos às transações, e em especial ao crédito. Preste atenção ao crédito, pois é a parte mais importante da economia e provavelmente a menos compreendida. Sabe por que o crédito é a parte mais importante? Simplesmente porque é a mais volátil e maior das partes. E sabe por que é a menos compreendida? Pois muda de nome a depender da forma que olhamos. Credores e devedores buscam transações financeiras onde os devedores prometem reembolsar o valor principal mais juros. O crédito é criado quando o acordo é feito, transformando-se imediatamente em dívida para quem pagou o crédito e em ativo financeiro para quem emprestou. O crédito é vital porque permite que os devedores aumentem os gastos, impulsionando a economia, uma vez que os gastos de uma pessoa são a renda de outra. Quando a renda cresce, os credores ficam mais dispostos a emprestar, criando um ciclo de aumento de gastos e endividamento, resultando em crescimento econômico. Aí vale ressaltar que, enquanto o crescimento da produtividade é fundamental a longo prazo, o crédito desempenha um papel crucial a curto prazo, pois permite consumir mais do que se produz. As flutuações econômicas estão, em grande parte, relacionadas à quantidade de crédito disponível. O crédito difere do dinheiro, pois envolve promessas de pagamento futuro. A maioria do que chamamos de dinheiro na economia é, na verdade, crédito. Vamos pegar um exemplo. Imagina que você está comprando uma cerveja no bar. Se você pega o seu dinheiro e paga imediatamente, não teve crédito ali. Porém, se você abre uma conta no bar e vai pagar ela no final da noite, você criou um crédito, ainda que de apenas algumas horas. Em uma economia sem crédito, o aumento de gasto só é possível por meio da produção adicional. No entanto, em uma economia com crédito, os gastos podem exceder a produção imediata, impulsionando o crescimento da renda no curto prazo, mas não necessariamente a longo prazo. O crédito não é ruim ou bom, depende de como usado, pois pode causar problemas quando financia consumo excessivo não sustentável. Gaste no seu cartão de crédito e não pague a fatura inteira no mês seguinte, e você verá a maior taxa de juros da sua vida, o famoso rotativo do cartão. E isso, com certeza, será ruim. No entanto, quando você paga a fatura completa, o seu dinheiro acabou rendendo em uma aplicação antes de você pagar, e, consequentemente, foi vantajoso para você. Isso sem contar os parcelamentos. O crédito cria ciclos econômicos de curto prazo, com expansões e recessões. A expansão ocorre quando o crédito é facilmente disponível, levando ao aumento dos gastos e da inflação. Nessa hora, os bancos centrais aumentam as taxas de juros para conter a inflação, desencadeando uma recessão. Quando a recessão se torna severa, o Banco Central reduz as taxas de juros para estimular a recuperação. E essa alavanca fica se movimentando o tempo inteiro. Não podemos esquecer que o crédito também cria ciclos de longo prazo, onde o peso da dívida aumenta mais rapidamente do que os rendimentos. Nesse caso, levando a crises financeiras e desalavancagens. Se alavancar é usar mais dinheiro do que você tem. Então, a desalavancagem é o processo contrário, quando você passa a ir na direção de pagar suas dívidas e usar apenas o que tem. É crucial encontrar um equilíbrio entre essas abordagens para uma desalavancagem bem-sucedida, pois o processo pode ser desafiador e demorado. O objetivo é uma transição suave para uma economia mais saudável e estável.
com dívidas mais gerenciáveis e crescimento econômico sustentável. Existem 3 regras fundamentais que você não pode esquecer. Regra 1. Não deixe débitos crescerem mais rápido que receitas. Regra 2. Não deixe receitas crescerem mais rápido que a produtividade. Regra 3. Faça tudo para subir a produtividade. Seguir essas regras pode levar a uma economia equilibrada e saudável. Resumindo, e para finalizar, a economia é feita de transações. Essas transações podem ser locais ou globais. Até por isso, temos na Compact Facts os índices de juros americanos, que atualmente são a maior referência global. Não deixe de acessar e conferir dentro da área logada. E por fim, se a produtividade não aumentar, a conta por ter impulsionado a economia vai chegar, o que é basicamente o que estamos vivendo agora no mundo pós-pandemia da Covid, onde os governos injetaram dinheiro na economia e não tivemos aumento de produtividade. Talvez podemos dizer que tivemos até redução de produtividade. Obrigado por nos acompanhar. Se você tem gostado do nosso conteúdo, marque o podcast com 5 estrelas. E até a próxima.